E diz pra mim, como é que tá a vida? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Eu tô naquela mesma pegada de shows. Agora eu dei uma reduzida na agenda de shows para poder me dedicar a outros negócios. Antes quando a gente se encontrou a última vez, eu estava morando só em Minas. Agora eu tô me dividindo entre Minas e São Paulo. Achei que, logisticamente falando aqui, ia deixar as coisas um pouco mais fáceis para mim. Então eu tô me dividindo. Metade do mês em São Paulo, metade do mês em Minas Gerais. Tô separado há 1 ano e meio. Quando a gente se encontrou, eu ainda estava casado. Tô com um filho de 2 anos, o Luca. Tá a coisa mais linda do mundo. E a minha vida mudou totalmente depois que eu me tornei pai, né? Na última vez que a gente se encontrou, meu filho ainda não tinha nascido. E agora eu tô... Caramba. É uma fase diferente. Assim, me sinto mais maduro, me sinto mais forte mentalmente também, sabe? 1 ano e meio atrás, mais ou menos, irmão, quando nós nos encontramos, era mais de 1 ano e meio. Quase 2 anos. Quando nós nos encontramos, você estava passando uma fase, psicologicamente falando, muito difícil. Sim. Você dividiu comigo, você falou assim, cara, não tô bem. Tô lutando, tô tentando me encontrar, tô tentando me acertar, eu não tô muito bem. Verdade. Hoje você se sente melhor? Muito melhor. Muito melhor. Eu vou te falar que, cara, eu entendi, né, que essa luta constante de quem tem, vamos dizer, não vou falar problemas emocionais, não, porque eu acho muito... Algumas dificuldades mentais que todo mundo passa por isso, mas alguns enfrentam dificuldades maiores, certo? E esse é o meu caso, né? Desde pequeno, desde criança, né? Eu enfrento problemas como deprê, síndrome do pânico, e isso ganhou mais força depois que minha carreira começou. Então, no ano de 2013, foi o ano que eu lancei as minhas primeiras músicas. Depois, em 2014, veio a Mozão, né? Teve outras antes, mas a Mozão eu falo porque foi um marco, né? Eu me tornei um artista nacional depois dessa música. E a velocidade com que as coisas aconteceram, assim, foi muito grande, assim, vou te falar que foi um pouco assustador. E você não faz um curso antes, sabe? Você não tem uma preparação antes. Essa roda ela já estava girando. O sertanejo já estava em alta. O sertanejo já tinha um padrão de agenda que era fazer o máximo de shows dentro de um mês. Então teve 2014, 2015, 16 e 17, eu fiz mais de 180 shows no ano. Por ano? Por ano. Se você pensar em 180 shows, é praticamente um show dia sim, dia não. Exatamente. Ou seja, você dormia um dia sim, dormia um dia não. Exato. E tinha também as dobras também, né? Acontecia muito de fazer 2 shows no mesmo dia, do tipo, você começa um show mais cedo, e aí você viaja 1 hora, 1h30 e faz o outro show. Né? Eu creio que isso foi um grande gatilho, sabe, para poder aumentar o poder que esses transtornos, vamos dizer, exerciam sobre mim. Então, depois, lá no ano de 2017, 16 para 17, quando eu estava fazendo malhação, então eu gravava de segunda a sexta. E o nosso acordo primeiro era gravar de segunda a quinta, porque sexta, sábado, domingo, né, eu tenho shows. Show. Exato. Então eu me mudei para o Rio de Janeiro, saí de Minas Gerais, então assim, eu deixei saí de Goiânia, eu deixei um pouco aquele conforto ali de Goiânia, Minas Gerais, que é muito próximo, para ir para o Rio de Janeiro. Então já começou por aí, mas a minha vontade de fazer novela, de mostrar o meu trabalho na dramaturgia era muito grande. Então o personagem cresceu dentro da trama, cresceu muito, e as cenas foram aumentando. Então eu chegava na Globo 8 horas da manhã, saía de lá 8h30, 9 horas da noite. Gravando 12 horas. 12 horas, né? Esse é o nosso... É o ritmo. É o ritmo, 12 horas. Tanto para filme quanto para novela é 12 horas. Isso é por lei, né? E aí eu gravava essas 12 horas, ia para casa, comia, arrumava minhas marmitas do dia seguinte, treinava sempre 6 da manhã, 6h30. Quando eu não conseguia acordar, eu treinava depois do Projac. Então, saía de lá da gravação, 9 horas. Chegava lá no treino, 10 horas. Cansadaço? Morto. Cara, eu lembro disso como se fosse hoje. Assim, e nada podia atrapalhar o meu treino, cara. Nada podia atrapalhar. E marmitando sempre. Então, até assim, o meu físico na malhação tava bem legal, assim, porque
Eu tava bem definido, assim, eu acho que tava com uns 90 quilos, mais ou menos. Bem, só que na câmera não aparentava ser muito grande, né? Então, isso que eles queriam. Porque você estava seco. Eles queriam, quando eu comecei malhação, você tava até falando que, putz, você gostava do seu corpo antes, do crossfit e tal. Muita gente fala isso, né? Que eu era mais forte e tal. O que aconteceu foi que o diretor, o Leonardo Nogueira, ele falou, Lucas, você precisa diminuir um pouco o volume, porque a câmera vai te aumentar muito. Então, eu faço crossfit, você já ouviu falar? Ele falou. Eu falei, não, nunca fiz, nunca vi. Aí ele, vamos lá um dia. E aí o Leonardo me levou com essa intenção. E aí não parei mais. Aí eu sequei. Ficou do jeito que o Leonardo achou que ia ser legal. E acabou que eu viciei no CrossFit e fiquei naquilo, né? Então, beleza. Aí as minhas cenas aumentaram muito. Eu pegava sexta-feira, gravava até 1, 2 da tarde. Ia pra casa, arrumava minhas coisas. Entrava num aviãozinho e voava pro destino. Aí fazia show sexta, sábado, domingo. Voltava segunda, gravava. E aquela mesma coisa. Então foi isso durante 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. No meio desse processo ali, quando deu mais ou menos uns 6 meses, 7 meses, cara... A ansiedade começou a bater. A ansiedade já tava batendo, né? Eu tava segurando a onda. O negócio foi que eu lembro muito bem do dia que foi o start, assim, da fase mais, pra mim, a mais tenebrosa. Eu chamo de Vale da Sombra da Morte, eu chamo, esse momento da minha vida. Eu acordei de madrugada, cara, a minha ex-esposa estava comigo, a Lorena, que foi uma peça fundamental, assim, me ajudou muito. Tava dormindo e eu sonhei, tive um sonho com meu avô, Pedro, meu avô que já tinha falecido, e eu acordei chorando muito, assim, sabe? Bastante, assim, chorando muito. Naquele dia, eu percebi que eu tinha tido a minha primeira síndrome do pânico, assim. Porque após esse episódio do sonho, quem tem síndrome do pânico sabe, e a síndrome do pânico ela varia de pessoa para pessoa, né? O que as pessoas sentem, né? Tem gente que vai parar no hospital porque acha que tá infartando, tem gente que... E o meu caso foi esse, assim. Pelo menos umas 7 crises que eu tive, assim, durante a minha vida, era como se você tivesse tudo em slow motion e você tivesse certeza e dá tempo de pensar do tipo, caramba, então é isso que é morrer, entende? Do tipo, caramba, eu acho que agora é a minha hora, então, entende? Você tem certeza que aquilo é a morte, sabe? É uma parada muito surreal, assim. É só quem tem pra poder explicar. Eu acho que essa explicação que eu tô dando aqui, eu acho que não chega nem perto da sensação. Então, esse burnout, né? Que é o nome que a medicina dá para essa estafa, né, de trabalho. O burnout, ele pode vamos dizer, reverberar e te trazer uma depressão, e trazer uma síndrome do pânico, e foi isso que eu tive, né? Eu ainda não tinha acompanhamento médico, do tipo psicológico, psiquiátrico. Nessa época eu tive a ajuda dos meus médicos. Paulo Musi, cara. Quantas vezes o Paulo Musi me salvou, mano? Cara, e eu vou te falar... Já nessa época? Já nessa época. O Paulo é meu médico há 10 anos. Tá. O Paulo, só fazendo um... O Paulo, quem procurou ele a primeira vez foi meu pai e minha mãe, lá em 2013. Porque eu comecei a usar anabolizante com 16, mais ou menos. 16 anos? Eu mesmo aplicava, caramba. sabe? Quantos anos você começou a treinar? Com 13 para 14. 13 para 14 anos. Você era muito magro, provavelmente. Era muito magro. Eu lembro que com 16 eu pesava 69. Capaz que eu pesava até menos antes. E eu já era bem alto, né? E aí... O meu pai e minha mãe procurou o Paulo porque quando tinha começado a carreira, bem no início, meu pai viu que, caramba, eu tava fazendo muito show já no início. Lá por Goiás, lá por Isso com quantos anos de idade? Você começou 23. A vida artística? 23. Larguei a faculdade de publicidade para poder me dedicar a isso. E aí, comecei a fazer muito show, a agenda começou a aumentar e meu pai viu que eu não tava o mesmo. Porque eu tava muito nervoso. Agressivo. Eu tava sem paciência com tudo. E eu tava tomando as bolas ainda. Nessa época. Tanto é que as fotos minhas lá do começo, caramba, eu tava, mano... Grande, cara. Tava grande. E aí o Paulo... Eu lembro que minha mãe e meu pai levou o Paulo lá no hotel. Sentou eu, o Paulo, minha mãe, meu pai, na mesa do restaurante. E foi como se meu pai e a mãe... Toma... O filho é teu, entendeu? E é por isso que eu chamo o Paulo de pai até hoje, e a Roberta de mãe. Porque ele foi um paizão pra mim. Teve uma vez que eu tava Caramba, eu tava aqui em São Paulo,
numa semana que eu só queria ficar dentro do quarto. Assim, muito deprê. E aí, eu não queria atender ninguém no telefone. Não queria atender ninguém. Nem trabalhar. Não queria conversar com ninguém. Na verdade, quando isso acontece, eu sinto isso uma semana antes, mais ou menos, e aviso meu pai, aviso meu agenda, eu falo, cara... Não vai rolar. Show não tem como. Tem que ir assim mesmo. Agora, quando tem um compromisso que dá pra você adiar, massa. Beleza, nesse dia eu fiquei 3 dias sem falar com ninguém. Fechado lá no quarto do hotel. Aí, eu tô lá deitado na cama, assim, tudo escuro. Aí eu sinto, assim, um peso na cama, assim, sabe? Olho pro lado, tá o gigante do Paulo, assim. Sentado. Aí ele bate na minha perna, assim. Ele entrou no teu quarto sem você ver. Quarto, fui lá, pegou o cartão lá no hotel, tudo. E aí, meu filho? Bora treinar? Aí eu, cara, treinar, pai. Treinar, cara. Cabeça pra nada. Mano, e o Paulo fez eu descer na academia. Falei assim, não, vamos lá pelo menos fazer um bíceps, um negócio, alguma coisa você vai fazer. Aí ele foi lá. Cara, juro, velho, o Paulo é... Só não choro porque eu acho que não tá pronta a lágrima. Porque o Paulo fez eu ir lá, nós fez um bícepsinho assim, ó. Aí ele ficou me explicando algumas coisas, sabe? Aquele jeitão dele, né? Ficou me explicando uns trem lá, assim, pra me interter, sabe? Ah, essa máquina aqui, quando você vir treinar aqui, essa aqui não dá pra... como é que é? Aquela de chest press, sabe? Sei. E se você quiser pegar declinado, aí você vai fazer assim e vai empurrar aqui. E tal. E eu lá, né? E eu lá assim, nossa senhora e tal. Mas é isso, cara. Ele tirou você daquele quarto. Cara, isso... Porque muitas vezes as pessoas que amam a gente, que estão do lado da gente, putz, quem passa por isso sabe. É muito difícil, cara. Quando a gente tá desse jeito, nada que a pessoa fala adianta. Nada que as pessoas fazem adianta. E é aquela sensação de que ninguém te entende, aquela sensação que ninguém te compreende, então você fica calado. O Paulo, ele fez uma parada que, mano, ele não falou nada, velho. Ele falou, vamos descer lá pra treinar. E foda-se. Aí depois disso, ele foi pedir uma comida lá no lugar que ele gosta, sabe? Um monte de macarrão lá, fez eu comer. E eu me senti melhor, cara. Entende, velho? Então, putz, e o Paulo... Caralho, o Paulo, pra mim, tem uma importância, assim, na minha vida que é o cara que eu falo todos os dias. Quase todos os dias. Todos os dias. Quase não, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias eu falo com o Paulo. Eu liguei pra ele antes de vir, chamei ele pra vir, tá lá em Miami, né? Tá em Miami, ele tá dando palestra com a Roberta lá. Então, assim... Eu falo isso porque muitas pessoas que estão assistindo podem se ver, né, nessa situação, ou pessoas que têm alguém próximo, né, que passa por isso. Às vezes não está na palavra, sabe, a ajuda. Às vezes está mais na ação mesmo, sabe? Porque é muito complicado. Quando você está nesse vale assim, da sombra da morte, é muito difícil você querer escutar alguém, sabe assim. Então, eu acho que é arrumar um jeito de chegar, sabe, de uma forma mais... Uma forma diferente, uma abordagem diferente, sabe? Porque o jeito mais comum, né, é a galera tipo, sai dessa cama, isso aí é... Levanta! Não sei o quê, isso aí é preguiça, esquece isso, aí vai passar, isso aí... Cara, arruma uma ocupação. Não adianta, isso não adianta, isso piora, vou te falar, isso é pior. Se você for falar isso, melhor você nem falar, velho. Porque você vai deixar a pessoa sentindo ainda pior. Exato, velho. Exato. Porque as pessoas têm que entender, isso é muito mal divulgado no Brasil ainda, né? As questões emocionais, mentais, elas são muito... Ainda não, né? Não é popular, né? Cara, isso é biológico. As pessoas que têm isso, elas têm no meu caso, por exemplo, elas têm sabe a serotonina, dopamina, que te dá... Serotonina baixa. Exato. Eu não produzo a quantidade de serotonina fisiológico normal. Isso, né? Exato. Então não é uma coisa que a pessoa quer, cara. Hoje você toma alguma medicação? Hoje eu tomo um medicamento. Eu já cheguei a tomar 7. 7? Olha como você tá bem agora, já tomei irmão. medicamento pra dormir, pra acordar, pra passar o dia, pra... Sua situação é igual ao do meu filho. Meu filho chegou a tomar, assim, remédio pra desligar, remédio pra ligar, remédio pra acalmar, remédio pra ficar eufórico. Sabe o que eu falo meu diagnóstico? Eu nunca falei isso, meu diagnóstico. Nunca falei em nenhum lugar. Eu tenho bipolaridade tipo 1, se eu não me engano. Posso estar... Mesma coisa que meu filho tem. E eu tenho TDAH brabíssimo. Mesma coisa que meu filho. Olha que interessante. E você sabe qual foi o problema? Cara, eu te entendo, mano. O meu filho passou anos os médicos diagnosticando ele com borderline. Todos eles falavam isso. Aí um dia ele conseguiu um especialista. O especialista falou, não. Você não tem isso. Você tem bipolaridade com TDAH.
Isso. E essa bipolaridade com TDAH dá para tratar com menos medicamento. Ele estava com 6 medicamentos. Ele tinha 2 para dormir, 1 para acordar, são 3, e mais 3 medicamentos para controle de ansiedade e depressão. Nossa, então, meu filho ficava dopado, passava o tempo todo dopado, coitado. E isso te muda, cara. Não, ia acabar a produtividade dele. Exatamente, a criatividade, quem trabalha com criatividade. Acabou. Então, lasca tudo. Então, assim, foi um processo, né? Foi um processo. Até chegar a tomar somente um remédio, né? Aliás, 2, porque eu tomo um para TDAH também, né? Então, todo dia eu tenho que tomar uma pra de dar manhã atenção. e uma à tarde, para eu poder conseguir trabalhar, né? Dirigir, conversar com as pessoas, prestar atenção, porque senão eu tô aqui no podcast, rapaz, você tá em outra... a cabeça tá voando. Outro planeta, entendeu? E não é porque a gente quer, entende? E é engraçado, porque eu tenho isso desde criança, desde a minha infância, e só agora, uns 3 anos atrás, que a gente foi saber disso, porque, igual eu falei, ainda é muito mal divulgado no nosso país os problemas emocionais, entendeu? Acho que isso aqui que eu tô fazendo agora, sabe, que as pessoas têm falado no podcast, todo podcast que eu vou, as pessoas abordam um assunto emocional para mim, eu faço questão de falar, porque é muito importante que as pessoas saibam. Às vezes, tem muita gente que às vezes não tem condição, cara, de ir no médico e... Putz, tá ligado? E receber o diagnóstico. Ter uma direção, receber um diagnóstico, entendeu? Não sabe nem o que é isso, sabe? Concordo. A família não entende, acaba piorando a situação. Isso causa até suicídio. Ficou, tá claro. ligado? Se tem uma da idade não, da pessoa. Se tem uma família que não apoia isso, que não... Entendeu? Uma rede de apoio ali para poder entender... A pessoa às vezes tira cabo da vida dela. Exatamente. Tira cabo da vida. Então foi mais ou menos isso, assim, essa minha